O meu nome é Pedro da Silva Moura, eu sou brasileiro. Estou aqui em São Paulo, Jardim Queralux, para te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que aconteceu e vai acontecer. Não só aqui, mas no mundo, na terra inteira, na terra todinha. Eu estava indo de Oricuri, no Pernambuco, para Picos, no Piauí, quando de Oricuri até Trindade tava tendo aquelas reformas na estrada, na BR, e eu segui em uma moto, tava no Ambroise em 120 por hora, e ali eu bati na traseira de um caminhão parado. Eu bati juntamente com a minha esposa. Eu caí de um lado, ela caiu de outro. Na mesma hora ali o meu espírito se retirou do meu corpo e o dela também. E na mesma hora ali chegou um anjo do céu. E ali eu observando ali aquele anjo, falando assim: olha, Deus tem um compromisso muito sério com você. Ele está querendo você agora, já. Aí eu falei: e ela? Não, ela não tem nada a ver. Ela você pode mandar voltar. Aí eu falei: como que eu posso mandar ela voltar? Ela tá morta, ela tá em espírito, manda ela voltar. Aí eu: tudo bem. Aí eu falei assim: olha, volta para o seu corpo agora. Ela olhou para mim assim, fez um gesto, uma força muito grande para tentar voltar, mas ela não conseguiu, por mais todo o esforço que ela fazia. O guardião celestial, o anjo, falou para mim: fala com mais força, com mais fé, com mais autoridade. Aí eu fui lá, peguei, toquei minha mão no ombro dela e empurrei ela. Ela caiu no corpo dela, na mesma hora ela já levantou, acordada, livre de tudo e de todos. E então ali eu fiquei. Ali eu fui, andei um pouco. Ele me levou até um certo ponto e eu fui até um certo ponto. Aí ele me levou numa sala, ali tinha uma mesa com mais outros sentados. Eu cheguei, fiquei ali observando tudo direitinho. Aí ele falou pra mim assim: olha, você não tem nada a ser resolvido hoje. Você só veio aqui só pra mim te mostrar aquilo que Deus quer que você veja. Eu observando ali, ele mostrando como se fosse um telão, só que em cima só que na mesa, como se tivesse a mesa, eu estivesse em pé na mesa, olhando pra mesa, só que tudo que eu olhava pra mesa se passava na terra. Eu via coisas terríveis, coisas admiradoras. Aí ele falou assim: mas mesmo assim ainda não é o caso, pode voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu já estava no hospital. Os médicos já estavam ali, já me marcando, já, sei lá, se eles iam me acordar ou não sei o que. Sei que pra eles eu estava morto. Quando eu levantei ali, eles ficaram perplexos, admirados, vendo tudo isso estar se passando. Beleza, tranquilo. Ali eu me acordei e fiquei, vivi a minha vida normal. O anjo falou que está ao meu lado, mas sempre oculto. Eu nunca ia ver ele. Ele falou assim: no momento certo eu vou aparecer pra você e você vai me ver. Eu: tudo bem, beleza. Passou os dias recorreram, tudo. E eu passei muita dificuldade, muita provação. Fui humilhado, maltratado, pisado, arrastado. E enfim, passei dificuldades terríveis na terra, mas eu sempre via aquela palavra que Deus, ele sempre falava: no mundo tereis aflição, mas tenha calma, eu venci o mundo. Tudo bem, fui. Quando eu cheguei na minha casa, aqui onde eu moro hoje, no dia 14/4/2017, eu estava no meu quarto fazendo a manutenção, que eu sou técnico, trabalho com manutenção, conserto muitas máquinas. Eu estava consertando um secador de cabelo quando alguém bateu na minha porta. Eu fui lá, abri a porta. Quando eu abri a porta, era um anjo, uma pessoa, como um menino, igual como se fosse um menino. Aí ele falou assim: eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei: tudo bem, vamos ver.
Aí, sabe quando você olha para aquela pessoa que você vê aquela imagem, aquele que você já se simpatiza diretamente com a pessoa? Eu me simpatizei, eu tive uma confiança total, falei, vamos lá. Aí quando eu abri a porta que eu saí da minha casa ali, já não era mais a casa, era um corredor muito grande, muito grande mesmo. Aí ele falou assim, me segue, eu segui ele, andei com ele bastante mesmo, até quando a gente chegou, como que a gente estivesse andando, subindo. Aí quando a gente chegou lá em cima, ele me mostrou como que se fosse uma sacada, e além daquela sacada não existia nada além daquele grande espaço, um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. E ali eu fiquei observando, de repente começou a encher aquele espaço, bastante gente, começou a encher mesmo, lotar, muitas pessoas. E ali eu começava a ver para outro lado, para outro ângulo, ali eu via como se fosse um outro telão, uma outra coisa ali, eu vendo todo o passado dos céus, isso, coisas impressionantes. Ali o anjo, observando aquele garoto que não era mais um garoto, que já era um anjo da minha estatura normal, eu olhei pra ele assim e falei, ué, cadê o miudinho? Ele falou assim, não olha pra mim, olha pra frente, não tira o olho de mim, não tira o olho de lá, olha pra frente, olha pra o que eu tô te mostrando. Tudo isso você vai ter que levar pra terra, você vai ter que contar na terra. Você não vai insistir em ninguém, você não vai fazer cabeça de ninguém, você vai apenas contar. Quem crê, creu. Quem não creu, aí é problema de quem não crê. E observa, aí tudo bem. Eu comecei a observar ali, eu comecei a ver ali o diabo, que era o anjo da luz, fazendo ali a cabeça de muitos outros anjos, os guardiões, que eram os maiores do céu, os guardiões celestiais. Ele chegava lá e convencia eles, falavam. Logo os outros anjos olhavam e via que Deus era mais oculto. O diabo, ele era o segundo de Deus. Tudo que Deus queria resolver no céu, ele só mandava o diabo. É o diabo, é isso, é o anjo da luz, é isso, é aquilo, é você que vai fazer isso. Olha, tem uma coisa para ser resolvida ali, vai lá e resolva. Era tudo o diabo. Então o diabo, ele mandava nos outros comandantes, os outros demônios, os outros exus, tudo respeitava o diabo, porque ele era o segundo de Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, sempre foi o Filho de Deus. Mas se você está numa empresa, você tem o seu filho, você tem o seu sócio, quem é que vai estar ao lado ali para resolver seus problemas? É o seu sócio. Então o diabo, ele estava ali para resolver todos os problemas que existiam no céu. Alguma coisa que existia ali era tudo, o diabo só mandava Deus. Então o diabo, ele se sentia o alto, ele se sentia o onipotente, ele se sentia mais forte do que Deus. E como os outros anjos via que Deus era um pouco mais oculto, eles consideravam muito o diabo. Então eles temiam o diabo, que era o anjo da luz. Então ele se levantou, ele se rebelou contra Deus. Ele convenceu todos os outros anjos celestiais, os guardas, a lutar contra Deus e tomar o céu. E ali Deus já sabia de tudo, Deus já estava sabendo de tudo isso que ia acontecer. Só que Deus ficou tranquilo, ficou na dele. Então o diabo se levantou muitos, milhares, bilhões, muitos mesmo. Muitos acreditaram nele. Então, quando ele viu que tinha uma força de anjo muito grande ao lado dele, mais que ao lado de Deus, ele se levantou contra Deus. Ele fez uma reunião no céu e ali convocou Deus, e Deus foi. E ali ele começou a humilhar Deus de todas as maneiras. E eu observando aquilo lá daquele templo, daquele pináculo, observando aquilo tudo lá embaixo, lá, vendo como que se fosse tão real, que ao mesmo tempo eu me sentia que estava ali no meio deles, daqueles milhares, bilhões de anjos, muitos, incontáveis. E ali eu me sentia como se estivesse no meio deles, e ao mesmo tempo eu me revoltava como se eu estivesse lá em cima olhando para baixo de novo. E como se eu fosse transladado, ia e voltava, observando, como se eu estivesse no meio deles, ali olhando tudo, sentindo eles, tudo, e ao mesmo tempo eu estivesse lá em cima. E ali eu observando, e o diabo maltratando Deus, falando mal de Deus, querendo, humilhando Deus de todas as maneiras. E eu ali pensando, imaginando, falando, mas por que Deus ainda é Deus? Por que o diabo está fazendo tudo isso com Deus e Deus não faz nada? Deus estava sentado no trono, aí Deus se levantou do trono. Quando ele se levantou,
O diabo ali do lado, ele cresceu, vamos supor, mais ou menos uns 3 metros mais alto do que o diabo. Aí ele cresceu e falou assim: você quer tentar me dominar? Aí o diabo foi e cresceu 15 metros a mais, uma suposição, um modo de falar, a mais do que Deus. E ali ele ficou humilhando Deus. Se você é Deus mesmo, se você é o Criador, vai, cresça mais de que isso aí, fica maior do que o que você está agora. Que aí eu faço, aí eu me enjoelho aqui e me peço até perdão para você. E Deus ali fazia como que se estivesse fazendo esforço para crescer, para ficar maior do que o diabo e tal, e tudo. E eu olhando ali, eu falei: mas por que Deus não fica maior do diabo? Por que Deus não pega logo o diabo, logo não extermina logo ele, logo não acaba logo com tudo de uma vez? Aí o diabo lá humilhando Deus de todas as maneiras. Aí o diabo em cima, os outros anjos vendo que Deus tentava se levantar, tentava ser mais forte que o diabo e não conseguia. Então para os outros anjos, Deus estava derrotado. Para os outros anjos, o diabo tinha vencido Deus. Mas só porque Deus, ele não queria só o diabo, ele queria todos. Ele não queria só o Satanás, ele queria ver quantos tinham do lado dele. Depois que eu entendi tudo isso, e você vai entender também agora. Quando o diabo cresceu mais do que Jesus, 15 metros, ele falou, ele gritou: quem está do meu lado? Muitas vezes ele gritou: quem está do meu lado? Quem está comigo? Alguns levantavam as mãos, aqueles líderes, aqueles mais fortes, que eram os guardiões mesmo celestial do céu, levantavam as mãos. Na terceira vez, ele tomou das mãos de Deus um cetro, como se fosse um bastão, e levantou para o céu, levantou para cima, a mão para cima, e falou na terceira vez: quem está comigo? Aí todo mundo gritou: aquela multidão, aqueles milhares, bilhões e bilhões de anjos gritaram a favor do diabo. Então o diabo, ele tirou Deus, afastou Deus, empurrou, pegou como se fosse o ombro de Deus, empurrou Deus, humilhando também Jesus Cristo, e ali ele sentou no trono. Quando ele sentou no trono, ele se sentiu o rei, se sentiu o dono. Aí ele se levantou, o diabo. Quando ele se levantou, ele falou assim: aquele que não me seguir vai sofrer eternamente. Então muitos foram nos outros anjos mais fracos, naqueles que eram mais tementes a Deus, e começaram a falar: olha, você, se você for ficar com Deus, você vai sofrer. O anjo da luz, que é o diabo, ele não vai deixar você assim a tudo. Aqueles que ficar com Deus, ele vai escravizar, vai ser escravo aqui no céu. Não vai ter paz. Aquela pessoa que ficar com Deus, aquele que aceitar Jesus, aquele que ficar do lado de Deus, não vai ter paz no céu, porque Deus, ele vai transformar tudo, ele vai deixar vocês como escravo. Então ali muitas pessoas ouviram, muitos anjos ouviram o diabo, a voz do diabo. A pessoa chegou, você que está me ouvindo agora, você já é um anjo, você já veio do céu, você é de lá. Você é aquele que outro chegou em você e falou bem assim: olha, vamos servir o diabo, porque você sabe, Deus já perdeu, e aí como é que vai ser você? Mas aí você: não, eu não vou não, porque Deus é Deus e tal. Então a pessoa, de tanta pessoa, o outro anjo, que já era do mal, do diabo, convencer aquele outro anjo caiu, mas através de quê? Da convenção do outro anjo que arrastou, que derrubou esse anjo. Então, depois que tudo isso aconteceu, muitos anjos já tinham servido ao lado do diabo, tinham seguido com o diabo. Então Deus, ele esperou de novo. Na hora que o diabo chegou e sentou, que ele viu que estava ganho, que ele já tinha tirado Deus de lá, Jesus Cristo, que ele viu que estava ganho, que ele chegou e sentou no trono. Na hora que ele sentou no trono, falou: eu sou o rei, na hora que eu sentar aqui, acabou, o céu é meu. Só que na hora que ele sentou no trono, o trono era a mão de Deus. O trono era a mão de Deus, ou seja, Deus estava invisível para os invisíveis. Aquele Deus que estava ali, que o diabo estava maltratando, estava humilhando, estava pegando, fazendo isso e aquilo outro, não era Deus, era como se fosse um holograma.
Era como que se fosse um holograma, como que se fosse uma imagem de Deus. É porque Deus, ele queria ver, ele não queria pegar só o diabo, ele queria ver quantos tinha do lado dele. Ele não queria só o Satanás. Na hora que o diabo se levantou, foi o que eu pensei, mas por que Deus não se levanta logo contra o diabo? Depois que eu fui entender, porque Deus, ele não só queria o diabo, ele queria todos. Ele queria o Satanás e queria aqueles que serviam a ele, o Satanás. Na mesma hora que o diabo se levantou, que o diabo sentou na mão de Deus, Deus no trono, na hora que o diabo sentou no trono, que era a mão de Deus, Deus fechou e pegou ele nas suas mãos. Ou seja, Deus estava como se fosse de joelho, e o tempo inteiro o trono não era o trono, mas era sempre a mão de Deus. E Deus invisível, só a única coisa que a pessoa via era só o trono, que era a mão de Deus, só que ninguém sabia que era a mão de Deus. Nem o próprio Satanás sabia que o trono era a mão de Deus e que o Deus que estava ali, que ele estava vendo, era apenas um holograma. Então, na hora que o diabo sentou no trono, Deus, ele fechou a mão e segurou o diabo com as suas forças. Deus, ele estava, vamos supor, que mais de 100 metros de altura, enquanto o diabo estava lá embaixo, pensando que era o poderoso, pensando que era o chefão, e Deus ali. Na hora que o diabo sentou, Deus pegou o diabo, apertou ele na mão e se levantou. E ali todos os outros anjos que estavam no céu viram a Deus. Deus, ele se revelou, ele apareceu. Todos os anjos viram a Deus. Deus, ele abriu as mãos. Deus, quando ele abriu a mão, estava ali o diabo como um besouro, como um bicho, um inseto muito pequeno, muito minúsculo na mão de Deus. E Deus lá em cima. E Deus, ele olhou para os outros anjos que estavam lá no céu, tudo olhando Deus, e olhou para o diabo e falou assim: se você é o dono do céu, se você é o verdadeiro que você diz que é, cresça, passa, fica maior de que isso aí, ou pelo menos tenta sair da minha mão. E o diabo fazia vários esforços, se remoía, se retorcia, querendo crescer, querendo sair da mão de Deus, mas não conseguia. Então Deus, ele conforme ele foi voltando à estatura normal, ficando normal à medida de todos os outros anjos, o diabo, conforme Deus ia ficando pequeno, ficando normal, o diabo, ele ia ficando pequenininho nas mãos de Deus. Deus ficou na altura normal e o diabo ficou parecendo uma mosquinha nas mãos de Deus. E Deus mostrando, passando e mostrando para os anjos, os que aceitaram ele: olha, essa porcaria aqui, essa merda aqui, esse demônio, esse Satanás que vocês estavam adorando, isso aqui não vale nada, isso aqui não é nada. Aí jogou o diabo no chão. Na hora que o diabo jogou no chão, ele foi se arrastando no chão, tombando no chão. Conforme ele ia tombando, se arrastando com a força que Deus jogou, ele ia crescendo na estatura normal, só que em forma de bicho, em forma de um cascudo, de um besouro. Eu não sei explicar, não sei como que é. Sei que era muito, muito feio, muito horrível. E ali, quando Deus fez isso, os outros anjos, todos os anjos que estavam no céu, pediram misericórdia a Deus, caíram de joelho no chão e pediram misericórdia a Deus. Deus, por favor, não faça isso com a gente. Aí Deus, ele fez o inferno. Ele criou o inferno. Até aí não existia nenhum mal no céu. Ou seja, o inferno não existia, porque não existia mal, não existia coisas ruins no céu. Então Deus, ele fez o inferno. O inferno, para muitos que não sabem, o inferno, ele é o lixo, o lixão do céu. Tudo que Deus abomina, tudo que Deus não gosta, ele lança no inferno. Então Deus, ele pegou a sua mão e lançou dentro do fogo lá no inferno e trouxe só o vapor da mão dele, quente, só o vapor da mão de Deus. Na hora que ele passou por cima dos anjos, que os anjos sentiram aquele calor, aquela imensidão, aquela coisa terrível, todos eles pediram misericórdia a Deus, caíram de joelho, pediram para não ser lançado no inferno. Então, como o diabo e os outros anjos, que hoje são os demônios, são os Exus, Exu Caveira, Exu Mariamulã, Bumbagiri, enfim, vários demônios que eu não gosto nem de citar o nome deles. Então, ali Deus,
pegou todos eles e já lançou. Fez um purgatório, fez um local ali que todo mundo pensa que é o inferno, e não é o inferno. E ali ele lançou o diabo. Ali é uma prisão que ele está ali esperando o dia do julgamento, o dia de ser lançado no inferno. Então algumas pessoas, o diabo tenta iludir, engana, tenta levar lá em espírito. As pessoas pensam que o inferno é assim, pensa que é daquele jeito, pensa que não tem muito sofrimento. A pessoa, nem um ser humano na face da terra, nem um olho carnal já chegou a ver o inferno de verdade como que é. Então, aqueles outros que estavam pedindo clemência, aquele que você chegou, aquela pessoa que chegou em você e falou assim: olha, vamos lá, eu não vou, vamos, não vou. Então, de tanto medo daquela pessoa fazer, você vai ser escravo, você vai ser isso, você vai sofrer aqui no inferno. Então a pessoa, aquele anjo se sentiu fraco. Então eu vou. Então, esses anjos mais fracos, Deus separou todos eles. Deus separou todos eles e separou o diabo e os outros anjos do diabo. E ali lançou num lugar chamado purgatório, que é ao lado do inferno, é caminho do inferno, mas não é inferno, é só apenas um purgatório. E ali ele está, ele e todos os demônios estão ali. Então, os outros anjos que ficaram no céu, aqueles que tinham a manchinha mais leve, mais pura, que pediram misericórdia a Deus, como Deus é misericordioso e ele viu que eram muitos anjos, ele não queria perder todos eles, então ele deu uma chance para essas pessoas que tinham um pecado mais simples, que era mais fácil de ser limpo. Então, ali Deus, ele criou, ele falou assim: eu vou dar uma chance para vocês, eu vou criar um lugar e vou mandar vocês para lá. Aquele que conseguir vencer, esse será salvo. Se não conseguir vencer, você já vai sabendo já, só existe dois caminhos, só existe o caminho do céu e o caminho do inferno. Quem quiser escolher, escolhe. A terra é um lugar para você escolher para onde você quer ir. Se você realmente é meu e quer retornar, ou se você é do diabo e quer seguir para o inferno para sofrer eternamente. Então ali Deus, ele criou o céu e criou a terra, e fez a terra a perfeição de Deus. Ele falou assim: pelo jeito que eu vou fazer a terra bem bonitinha, eu vou fazer o possível para eles não caírem no laço do diabo, eu vou fazer o possível para eles adorar somente a mim, que é Deus. Então Deus, ele criou a terra, pegou Adão. Adão era um anjo normal, não era um anjo caído. Adão não foi um anjo que caiu e Deus mandou Adão. Não, Adão era um anjo santo, um homem santo de Deus. Deus mandou Adão para testar a carne. Ele falou assim: eu vou fazer o livre arbítrio, cada uma pessoa vai ser como for. No céu, Adão ali no céu sabia de tudo. Deus, o Senhor vai mandar, pode mandar que eu vou, tá tudo. Só que quando Deus mandou que ele tomou a posição da carne, que ele entrou na carne, ali a carne passou a controlar ele. Ele não conseguiu ser controlado. Ele não conseguiu controlar, aliás, ele foi controlado. Então ali ele tinha livre-arbítrio, ali ele tinha medo, ele tinha preocupação, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que era ele, o que era a vida, mas era tão temente que Deus falava com ele, mas ele se escondia. Então Deus foi vendo a criação do homem, como que era, tá, e tudo isso, pronto, é desse jeito mesmo que eu quero. É desse jeito que eu quero. E aí começou a mandar. Aí mandou Eva para fazer a união dos dois, para poder caçar um meio de trazer outros anjos, para os outros anjos virem para a terra, aqueles outros que estavam lá. Que os anjos não podiam fazer todo mundo e mandar os anjos já vir já em corpo habitado. Não. Ele tinha que nascer, porque quando a criança nasce, o anjo toma a forma daquela criança que entra na mente dela, aquela criança, o pensamento dela, ela não vai ter. Então aquele pensamento do anjo do céu vai ser eliminado. Nada que se passa no céu, que o anjo que o anjo vê, que isso, quando ele volta para o seu corpo, você não relembra de nada. Então Deus criou Adão e criou Eva e fez. Então, para você ver uma coisa, quando Adão e Eva estavam lá, quem foi lá tentar eles? O diabo, ou seja, o diabo já existiu, o diabo já tinha traído Deus. Então aquelas pessoas que vieram desse tempo para cá são todas pessoas que apoiaram o diabo. E o diabo, ele estava ali alerta a cada uma das pessoas. Então Deus mandou um, mandou outro e foi. Até a época de Noé.
Quando Noé, os piores anjos que estavam no céu, que tinham as manchas mais profundas, mais negras, Deus ele mandava. Aquele que era mais manchado, Deus ele mandava primeiro. Não foi à toa que Sodoma e Gomorra foi destruído. Então Deus, ele mandou os anjos, como eles eram tão ruins, tão sujos, que Deus ele chegou a falar que essa mesma coisa: eu vou destruir a terra e vou lançar logo tudo no inferno, logo e acabar logo com tudo, vou ficar perdendo minha paciência com eles não. Qualquer coisa eu faço mais, tal e tudo. Mas Deus amou de uma tal maneira que deu mais uma chance. Deu mais uma chance. Os outros anjos pediram clemência no céu, pediram misericórdia, então Deus deu mais uma chance. E aí mandou. A época de Faraó, Moisés, Faraó, por que Deus deu aquela chance para Faraó dos 10 mandamentos lá, mostrou os 10 sinais para ele? Porque no céu o Faraó, o anjo de Faraó, ele era um anjo que era muito ao lado de Jesus Cristo, eles eram muito íntimos. Então Jesus ele pediu uma chance: Pai, dá uma chance para ele, mostra os sinais para ele poder voltar, tal e tudo. Mas só que Deus mandou os sinais, fez de tudo e ele não foi, porque a mancha dele era muito, mas muito forte mesmo, muito forte. E tudo isso eu observando, olhando tudo e prestando atenção no mundo, eu falei: nossa, então quer dizer que o mundo foi feito assim, quer dizer que Deus só fez o mundo. Mas eu pensava que o ser humano, quando nascia, era da carne, era do nada. O anjo falou assim: nunca, não existe nada na face da terra, fora do céu, que entra na terra, que vem na terra sem permissão de Deus. Tudo tem que passar por Deus. Eu olhei assim e falei assim: mas aquelas pessoas que têm defeito especial, aquelas pessoas que são homossexual, lésbica e tal, essas coisas assim, por que isso? Ele falou assim: tudo isso aí são pessoas que antes de nascer, os pais, os avós, as pessoas já faziam pacto, já tinham contato com o diabo, já tinha um mal com o diabo. Então a pessoa vendia, fazia um trabalho, fazia isso, aquilo. Então ali é como se fosse uma hierarquia, uma fila. Eu sou um homem e vai nascer uma mulher, aí aquele espírito vai pro corpo da mulher. Eu sou uma mulher, mas só que o corpo que eu vou nascer tá nascendo um homem. Tudo isso é maldição hereditária, tudo isso é pacto que fizeram com o diabo, é coisas ruins. Mas isso é uma coisa que o que vale não é o corpo, o que vale é o anjo, é a vida que está dentro de você. Isso é o que vale. Deus não quer saber do seu corpo, de você, da sua carne, se é bonito, se é feio, se é preto, se é branco, se é amarelo. Ele não quer saber disso. Não importa a riqueza, luxo, mídia, ele não quer saber disso. Deus não quer saber disso. Ele quer saber do seu anjo. Ele quer a sua vida de volta. Ele quer recolher aquilo que faz você viver, aquilo que está dentro de você. É isso que ele quer de volta para o céu. E eu observando aquilo tudo lá, aí o anjo falou bem assim para mim assim: ó, agora venha comigo. Tudo isso você já tá vendo já como foi que veio o mundo e tal. Porque o mundo. Aí eu fui sair dali daquele galpão e vendo aquela multidão lá, aquele desespero de anjos pedindo misericórdia, e eu fui com ele. Cheguei lá no outro quarto, na outra sala. Aí ele me mostrou assim como se fosse um poço, um modo de falar para você poder entender. Ele falou assim: olha aqui para mim, olha aqui comigo. Ali você viu quando tudo começou, quando Deus mandou as pessoas para a terra. Cada ser humano que existe na face da terra já veio do céu. Não tem conversa, nascer, veio do esperma, vem disso, vem do pingo, não existe isso. Aquele que fizer isso aí tá mal enganado e tá condenado ao fogo do inferno, a sofrer eternamente. Então veja bem, nessa outra sala, quando a gente chegou lá, um galpão bem grande, um lugar que eu não sei explicar pra você. Aí ali ele me mostrou para o chão, como fosse um chão, como fosse um poço, uma coisa. Eu não sei explicar pra você. E ali eu comecei a olhar, tudo escuro, mas tudo escuro, a maior treva. E eu olhei assim e ele falou pra mim assim: e o que é isso aí? Eu falei: não sei. Você tá vendo alguma coisa? O anjo falando pra mim, o ser celestial. Você tá vendo alguma coisa? Eu olhava assim: não tô vendo nada, só escuridão. Somente a mais pura escuridão. Ele falou assim: olha, com bem atenção, com calma, caça, vê se você vê alguma coisa. Olhando com muito esforço, lá no fundo da mais imensa treva, eu vi ali uma luzinha bem miudinha,
redondinha, pequenininha, piscando algumas luzinhas. Aí eu fui virar, quando eu comecei a ver uma, aí eu fui virando a minha cara para o outro lado assim, o meu rosto, e fui começando a ver, observando com mais calma, e fui vendo as luzinhas muito pouca, muito no meio de muita treva, no meio de muitas trevas. Você viu, vamos supor que no meio de 7 milhões de pessoas, você viu 100 pessoas. No meio de 7 bilhões de pessoas, você viu 100 pessoas. Impressionante. E ali, observando aquilo ali, aí ele falou assim, olha, isso aqui... Eu falei, e o que significa isso aí, essas luzinhas piscando aí? Isso aqui são as pessoas hoje, as pessoas que estão salvas. Se Jesus Cristo voltar hoje para buscar o povo, só vai vir só isso aqui. E essas trevas aí, esse monte de escuridão aí. Ele falou assim, cada escuridão dessa aqui que você tá vendo, tudo que você vê que é escuridão, tudo isso aqui se representa gente, o povo. Se representa o povo. Aqui não se representa nada a não ser o povo. Eu falei, mas esse povo, toda essa escuridão, tudo gente. E essas pessoas vão parar onde? Aqui, se essas pessoas aqui não se converter, não acreditar em Deus, vão parar tudo no lago do fogo do inferno. Aí eu observando ali, aí ele falou assim, agora presta mais atenção. Aí eu comecei a prestar atenção e comecei a ouvir. Ali eu comecei a ouvir gritos, desespero, ranger de dente, pessoas que não conseguiam nem abrir mais a boca, não tinha mais nem voz, nem tom, nem som de voz para sair da boca de tanto gritar, de tanto sofrimento. Eu olhando naquele desespero. Aí o anjo, ele desceu para baixo, aí ele entrou nesse poço como se fosse já uma escada. Foi descendo, e aquelas trevas, que eram aquelas trevas, já passou a ser tipo... como se fosse fumaça, uma fumaça preta, um nevoeiro preto, uma coisa. Conforme ele ia entrando, ele desceu uns 5 degraus para baixo, e ali... aquele nevoeiro preto já estava dando já mais ou menos acima do joelho do anjo. E o anjo, eu já não vi as pernas do anjo lá embaixo, lá, porque o nevoeiro estava cobrindo tudo. Aí ele falou assim, vem comigo. Eu falei, vou nada, não vou não. Ele falou assim, mas você tem que vir. Aí eu tomei coragem e falei assim, então eu vou. Aí eu desci um pouco, com medo. Desci. Aí quando eu coloquei o meu pé no primeiro degrau, eu vi que aquela fumaça, aquele nevoeiro, aquele negócio ruim lá, aquelas trevas, foi se afastando. Conforme a gente ia descendo, ia afastando tudo, aquele nevoeiro, aquele negócio ia afastando, ia se limpando, a escada ia ficando limpinha, branquinha, bonitinha. Aí eu olhei e falei assim, ué, será que o anjo tem alguma coisa nele, assim, um campo magnético, um escudo, que conforme ele vai indo, a fumaça vai se afastando? Mas como eu era tão íntimo do anjo, estava muito íntimo, tinha capacidade de pegar nele, segurar nele, conversar com ele, tá, tudo. Então eu cheguei assim a tomar um pouquinho à frente dele e observei para o rosto dele. E quando eu olhei, ele estava como se fosse soprando o ar, o vento, aquele tenebroso. Conforme a gente ia descendo, ele ia soprando e ali ia se saindo, ia ficando tudo limpinho, tudo claro. Quando a gente chegou a um certo ponto mais lá embaixo, foi como se fosse outra. E os desesperos, a gente descendo, conforme a gente descendo aí no nevoeiro, o desespero aumentava, os gritos, os ranger, as tribulações, as perturbações. Quando a gente desceu lá, que a gente chegou na outra sacada, que a gente pôde olhar lá pra baixo, eu olhei, ué, é o mundo. Eu falei, é o mundo, é a terra. Mas cadê o sol? Cadê a lua? Cadê? Tá tudo encarnado, tudo vermelho. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada, era tudo vermelho, tudo encarnado mesmo. Tudo que você olhava era só um encarnadão, só um vermelhão. Você não conseguia ver nada. Aí tudo que você vê era as pessoas lá no chão, organizando, gritando, em sofrimento, em alto desespero. Aí eu cheguei assim, olhei assim, aí eu vi umas pessoas caíam, outras se levantavam mais rápido. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, por que essa pessoa que tá lá, que cai, algumas pessoas que caem no chão assim, logo elas se levantam e outras pessoas demoram mais a se levantar?
No meu relógio ali, quando eu tava olhando, pra mim era como se fosse uns 15 minutos. Só que lá embaixo, lá na terra, na realidade, era como se a pessoa passasse 3 dias caída, em desespero, em tormento. Eu olhava assim e falava assim, mas por que essas pessoas estão caídas e aquela outra pessoa ali tá mais em pé? Levanta mais rápido. Aí ele falou pra mim assim, é porque essas pessoas que caem e se levantam logo, a tormenta delas são mais aliviadas enquanto tá em carne, aqui na terra. Mas quando chegar no inferno, a tormenta vai ser igual, não vai ter nada nem ninguém que vai sofrer mais ou menos que o outro. Aí eu observei, e aquele outro lá que demora mais se levantar quando ele cai? Olha, essa pessoa quando ela demora mais se levantar, quando ela cai, essas aí são aquelas pessoas. As que se levantam logo são aquelas pessoas que na terra são pessoas boas, pessoas que ajudam um, ajuda outro, faz isso, faz aquilo, mas ficaram na terra. Eu falei, mas se as pessoas eram boas, se eram tudo gente bacana, eram pessoas que ajudavam uns aos outros, por que eles ficaram aqui na terra? Por que eles não subiram para o céu, para a glória? Ou sei lá, ou Deus não tirou eles aqui e não deu outro alívio para eles? Aí o anjo olhou pra mim assim e falou assim, não, é porque essas pessoas aí, elas eram boas, elas temiam, tinham medo de Deus, mas não acreditavam. Eram aquelas pessoas que entravam na igreja e dentro da igreja o coração estava em Jesus, na hora que saía o coração estava no mundo. Então essas pessoas, para Deus não tem importância, Deus ele não quer, para Deus não serve para ele para nada. A mancha continua do mesmo jeito, não importa que a pessoa seja boa, seja isso ou seja lá o que for, não importa. As pessoas, se não crê em Deus, pode ser boa, pode ser o que for, mas não será salva, infelizmente. E aquelas outras pessoas que demoravam mais a se levantar, que era mais torturada, eu falava assim, e por que essas pessoas e essas que demoram mais a levantar, são mais torturadas, sofrem mais? Por que será? Essas aí são aquelas pessoas que, além de não acreditar em Deus, ainda zombava do Espírito Santo. Se alguém falar alguma coisa de Deus pra você, meu irmão, pra você, minha irmã, por favor, mesmo que você não dê ouvido, faça de conta que não escute, mas por favor, não abra a sua boca para falar do Espírito Santo. Não abra a sua boca para falar das forças que vêm do céu, do poder de Deus, porque senão, quanto mais você fizer isso, mais amaldiçoado você será. E ali eu ficava ali olhando, observando aquele claro no chão como se fosse relâmpago. Eu falei, mas o relâmpago antes era no céu e agora está sendo na terra. Eu sei que quando aquele relâmpago batia na terra, não tinha ser humano, não tinha ninguém que ficava em pé. Todos caíam, todos. Não importa qual lugar na terra. Aí eu fiz uma caverna com não sei quantos 1000 metros, eu vou me esconder lá. Não existe. Aonde existe terra, aonde o globo tiver, a grande tormenta vai estar. E ali eu observando isso, tudo isso, aí eu falei assim, mas como que isso vai acontecer? Aí ele falou assim, vem aqui, olha só, tudo isso tá começando daqui. Aí eu olhei, eu vi, eu pude enxergar a coisa mais desgraçosa da face, da alma, do espírito da pessoa, um lugar chamado inferno. O fogo, não existe outra coisa a não ser o lago de fogo. Eu pensava assim no meu pensamento que o inferno era o fogo, você chegava, entrava e ficava lá se queimando lá, pai, tudo, e pronto, não. O inferno ele é uma lama. O inferno do início, do meio ao fim, é só fogo, ele é uma lama. É como que se você pegasse uma coisa, fervesse no fogo bem forte e já tivesse secando aquele negócio, ficar só aquela lama, aquele negócio de um doce, uma coisa assim. Quando você vai fazer aquele... eu sei que ali as pessoas mergulhavam lá embaixo, ia lá embaixo e voltava queimando. Eu falava assim, mas tudo que existia na terra, prédio, casa, as árvores, as águas, tudo que existe, pedras, tudo que existe, o fogo come, o fogo derrete, acaba com tudo, já não existe mais. E por que as pessoas ficam? É porque as pessoas são imortais, as pessoas não morrem. É que o próprio Deus disse, nem o fogo apaga e nem o bicho morre. Irmão, meu amigo,
eu não sou crente, eu não sou negócio de igreja, é de igreja fulano e tal. Nunca fui de igreja, eu nunca pertenci a igreja nenhuma, entendeu? Eu estou aqui apenas enviado de Deus para chamar você para ir pro céu, porque uma coisa eu te falo, Jesus Cristo já está voltando e não vai demorar de jeito nenhum. Por isso que ele mandou aqui para mim te avisar. Isso aqui é um aviso para você que crê em Deus. Se você crê em Deus, meu irmão, esquece tudo do mundo e só creia somente em Deus, só busque a Deus. Ali observando ali aquela chama do inferno, e ali eu vi que uma barreira, o vapor era tão grande que ela ia rompendo a barreira, uma barreira espiritual. Aí aquela barreira se rompeu em um certo ponto, e ali o fogo foi subindo, se consumindo, subindo para cima o mais alto possível, até quando chegou na altura mais ou menos o nível do espaço sideral, que é onde está a Terra e os outros planetas, Júpiter, Saturno, tal, e aí por diante, aonde no espaço sideral. E ali ele tomou a forma sentido o globo, sentido o espaço, sentido a Terra. Só que ali a grande tormenta já chegou numa barreira, em outra barreira espiritual, que essa barreira, a grande tormenta, está rompendo, é como se fosse uma broca furando a parede. Como que uma broca furando a parede. Na hora que essa barreira se romper, a grande tribulação vai chegar. Todos os olhos, todo mundo que existir na face da terra que ficar, vai ver, vai contemplar a grande tribulação. Ai daquele que ficar. A barreira já está se rompendo, o grande mal já está chegando. Por isso que Deus está me mandando aqui para mim te chamar. Eu não estou aqui te avisando, te fazendo medo, eu estou aqui te avisando. Se você acreditar, meu amigo, você será bem-aventurado. Se você não acreditar, aí é problema seu. Eu não estou aqui para fazer sua cabeça, para te iludir. Esse veio assim, desse jeito. Não. Eu não estou com ninguém, não tem ninguém comigo, ninguém falou nada comigo. Eu tô aqui por mim e por Deus. Eu tô aqui porque Deus me mandou. Eu falei para o anjo que estava comigo, mas por que tanta pessoa na terra? Porque logo eu? Porque você foi a única pessoa temente, a única pessoa preparada para receber esse dom. Foi só você mesmo. E você vai lançar. E quem acreditar será bem-aventurado. Quem não acreditar será condenado ao fogo do inferno. Essa é a última chance para o ser humano. Não existe outra chance. Eu falei, mas Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, ele levou sobre si doenças, a nossa enfermidade, e ele não veio já para salvar o mundo, já para salvar todos nós? Foi, mas olha lá como que tá o mundo. Aí eu comecei a olhar de novo o mundo, ali as pessoas brigando, as pessoas gritando, as pessoas querendo ser maior do que o outro, racista, pessoas ricos humilhando pobres, ricos com traições, morte, crime, assalto, tristeza, doença, tudo isso na terra. Hoje eu vejo pessoas indo nas igrejas, em vez de ir na igreja buscar Jesus, buscar sua salvação, buscar a sua paz, a pessoa está indo buscar negócio de saúde, negócio de cura, essas coisas. Pra quê? Daqui uns dias tudo isso vai se acabar. A pessoa vai ficar curada pra quê? Pra sofrer na grande tribulação? Hoje eu tô curado e amanhã tá lá sofrendo desgraçadamente na grande tribulação, em vez de se preocupar com a sua salvação, em vez de se preocupar com Jesus Cristo, com a vinda de Jesus. Deus, ele fala, só vê a glória de Deus quem crê. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou colaborador, eu sou isso. Mas você não é nada. Você nunca deu um dízimo para Deus, para ser sincero para você. Mas eu dou meu dízimo todo mês na igreja. Eu te prometo, eu te garanto, como você nunca deu o seu dízimo para Deus, Deus nunca recebeu nem um centavo do seu dízimo. Eu te garanto isso, porque o anjo está aqui comigo, ele sabe, ele está falando isso para mim. Você nunca recebeu um centavo. Deus nunca recebeu um centavo do seu dízimo, do seu salário. Você nunca deu dízimo para Deus e nem oferta ossada. Entendeu? Você dá pro pastor, para as igrejas, para as riquezas, para os luxos na terra. Isso aí você dá, mais para Deus não. No Velho Testamento, se você for ver, Caim, Abel, naquela época não existia dinheiro, não existia luxo. Naquela época existia, era o sacrifício, naquela época o dízimo era animais, era frutos, era alimentos.
Eles iam lá e queimavam. Você quer ser um dizimista verdadeiro, de verdade, dar nas mãos de Deus? Você tem que fazer o seu próprio sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício. Se eu for pegar, eu ganhei R$1.000, eu for pegar R$100 e dar lá na igreja na mão de um pastor, eu não estou dando na mão de Deus. Amanhã aquele dinheiro vai estar no boteco, amanhã aquele dinheiro vai estar na zona, na prostituição, no tráfico de drogas, nas perturbações, nas brigas, nas mortes, entendeu? Então como é que eu vou dar uma coisa para Deus e amanhã o diabo está se desfrutando dele? O que é de si, o que é de Deus é de Deus, e o que é de César é de César. Você quer dar uma coisa para Deus, você tem que fazer o seu próprio sacrifício. Nunca você pode pegar nada seu, uma carta, uma coisa, e levar na mão de um homem, mandar o homem ir lá e falar assim: ó Deus, isso aqui é isso. Nunca faça isso. Ela está fazendo por ele. Você tem que fazer por você. Você é de Deus, você é temente a Deus, você é dizimista, você é ofertante. Faça o seu sacrifício. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta temente, põe no envelope, leva até um monte e ali você faz seu sacrifício. Você vai pegar o seu dízimo, colocar no envelope, fazer o seu sacrifício a Deus, leva um monte e ali você vai queimar. Ali você vai queimar com a sua oração: Deus, aqui é seu, aqui não é meu. Ali ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar naquilo que pertence a Deus, porque aquele é de Deus. E aquilo ali eu tenho certeza que aquele Deus vai acatar com todo amor e carinho. Ele vai receber nos braços dele. Esse é o verdadeiro dízimo, a verdadeira oferta. Se você fizer isso e fazer aquilo, o diabo ele engana. As pessoas são enganadas. O diabo ele faz a reviravolta para as pessoas pensar que é Deus. Ele confunde. Ele se fingiu ser anjo de luz e entrou no céu, enganou os próprios anjos. Por que ele não pode enganar você? Então veja bem, tudo isso aconteceu, vai acontecer. Então ele fala assim: aquele que for fiel a mim mesmo de verdade tem que crer em mim. Só entra no céu quem crê em mim. Não adianta você passar o dia na igreja, não adianta você passar o dia ali buscando pastor, ajudando a igreja, fazendo isso. Isso aí não vai levar você pro céu não, meu irmão. Isso aí não vai levar você pro céu. A única coisa que tem a capacidade de levar você pro céu é somente Jesus Cristo, onde ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Não tem conversa de pastor, conversa de apóstolo, de obreiro, disso, aquilo. Não tem conversa. Pessoas aí que dizem que falar com anjo, falar com Deus, apóstolos, pastores, pessoas que falam que tem o dom do Espírito Santo de falar com Deus. Eu prometo e garanto para você, eu lhe garanto para você, que na face dessa terra nenhum ser humano na face dessa terra tem a capacidade de falar com Deus ou com os anjos. Antes, quando Jesus deu o brado na cruz, durante uns 100 anos, Deus ele ainda deu liberdade para os anjos falar com as pessoas na terra. Mas só que ele viu que a hipocrisia na terra estava muito grande. Então ele ausentou os anjos, ele isolou, ele falou assim: jamais, você nunca mais vai falar com nenhum ser humano da face da terra. Você vai falar, eles vão sentir, você vai estar presente ao lado deles, vai trazer o relatório de cada um deles da terra. Você vai ter um relatório deles aqui. Então tudo que tem de você no céu é só o seu relatório que o anjo leva. É isso, a sua confiança, a sua existência para Deus é só o seu relatório que o anjo leva. Se for um relatório bom, bem-aventurado. Se não for um relatório bom, aí é só você e Deus. Aí você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus mesmo de verdade e buscar o único caminho, que é Jesus Cristo. Você tem que crer. Deus ele fala: crê em Deus e verás a glórias. Então veja bem, voltando ali da grande tormenta, na hora que a grande tormenta perfurar a barreira espiritual, a desgraça vai ser grande. A desgraça vai ser grande, terrível. É só choro, grito, desespero, ranger de dente. Não vai existir paz, não vai existir amor. O sol não vai existir, a lua não vai existir, as estrelas não vai existir. É tudo, na hora que a barreira romper, a única coisa que você vai ver é só aquele encarnadão que é o fogo do inferno, é o claro do fogo do inferno. E para a terra chegar até lá, ainda vai percorrer a cerca de uns 1000 anos só de tribulação e tortura até chegar no inferno. Ali aquela grande tribulação, as pessoas gritando, chorando, desesperadas, caía casas,
edifício, prédio, e ali as pessoas ficavam subterradas ali embaixo ali, e eu ficava observando ali, olhando aquilo ali, e falei assim, nossa, mas aquela pessoa ali já tá subterrada ali há muito tempo, mas por que ninguém vai lá salvar e tal? Não, ali ninguém pode ir. Se algum de nós aqui do céu, algum anjo que sair daqui para entrar na terra no dia da grande tribulação, para tentar salvar alguém, lá mesmo já se encarna e lá mesmo já fica. Qualquer anjo, qualquer querubim, qualquer arcanjo, qualquer serafim que entrar, que descer, que sair daqui, se é um homem de Deus e for para a terra no dia da tribulação para querer salvar alguém, lá mesmo ele já se encarna, lá mesmo ele já fica para a grande tribulação, lá mesmo ele já é condenado. Então eles não podem fazer isso. Aí eu vendo aquele relâmpago, aquele barulho muito grande, como se fosse trovão. Aí eu olhava assim para um lado, assim, olhava para cima, eu falei, mas da onde que tá vindo esse barulho? Aí eu olhei para cima assim para um lado, eu vi um anjo, um querubim, chamado-se o anjo da tormenta. Antes eu pensava que a tormenta quem ia fazer era o diabo. Eu pensava que o diabo ia chegar na terra, ia dominar a terra, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas o anjo, ele me explicou direitinho. Ele falou assim, não, quando Deus vier, quando a tribulação vier, o diabo ele vai estar enjaulado, engaiolado, ele vai estar preso, já no ponto de ser lançado no inferno. Só as pessoas aqui na terra que tem vida é quem vai ficar aqui, não tem nada a ver com o diabo. Por isso que a própria palavra fala que a morte vai estar presa, ou seja, a morte é o diabo. O diabo com todo vai estar preso, ele não vai mais existir, ele vai existir agora, mas só no inferno. Ali ele não sai mais, ali ele não vai vir tentar você, ele não vai mais fazer nada com você, ali ele não vai mais nem chegar perto de você. Ali é só você e os anjos da tormenta. Os anjos da tormenta são os querubins. Ficam ali em cima, 4 anjos, um em cada ponta. Ele pega como fosse assim duas pedras e começa a bater uma na outra. Pá! Na hora que ele bate, sai aquele fogo como se fosse relâmpago. Dentro da terra, na terra mesmo. Tudo que existe em pé, na superfície da terra, tudo que existe não segura em pé, cai. Não consegue ficar em pé. Do outro lado eu olho para outra ponta e vejo outro anjo com um grande rolo, um grande bastão. Aí ele lança o bastão no fogo do inferno e traz aquela coisa quente, tão quente que é vermelho. Ali ele pega na outra ponta do bastão e começa a soprar sentido a terra. Sopra em sentido a terra que as pessoas, o vento é tão forte, o vento de moinho é tão forte que as pessoas chegam a sair do lugar, de tão forte que é o vento. Só que aquele vento não é aquele vento normal, é aquele vento quente, aquele vento vaporoso, aquele vento queimante. Na hora que ele sopra, vai aquele vapor quente, só o vapor quente. É tão forte que as pessoas chegam a se segurar em algo para poder o vento não levar. Porque é muita tortura, é desespero. As pessoas caem no chão e começam a gritar com a mão na cabeça ali, encolhidas, com a mão na cabeça, gritando desesperado, como que se eu tivesse uma câmera, um zoom, que eu chegasse bem perto assim e ficasse vendo as pessoas aos detalhes. E via ali sangue nas orelhas, saindo dos olhos, pelo nariz, pela boca, pelos poros da pessoa. Todo canto que é muito é direto, é sem parar, é dia e noite, não existe mais dia e noite, não existe hora, não existe minuto, não existe segundo, não existe nada, é só a tormenta, é só o desespero, é só a praga, é só a grande tribulação, é só o mal, não existe coisa boa. Meu irmão, se você estiver ouvindo isso aqui agora, por favor, nunca zombe, nunca pense que é mentira, nunca pense que isso aqui é ilusão, que eu tô tirando isso da minha cabeça, jamais, nunca, eu acho que nenhum ser humano da face da terra tem essa capacidade de tirar isso da cabeça, entendeu? Se não vê um fato real. O anjo falou assim, olha, ninguém fala comigo na terra. Eu falei assim, mas tem pessoas que diz que fala com o Senhor na terra, tal, tudo. Eu provo pra você que ninguém fala com a gente na terra, e você pode provar, você pode encarar, você pode enfrentar qualquer pessoa, qualquer líder de igreja, apóstolo, isso e aquilo outro, qualquer pessoa você pode desafiar em rede nacional ou onde for. A pessoa que provar que fala com o anjo, essa pessoa, eu vou te falar, ela vai ter que se explicar muito, hein? Porque não existe na face da terra nenhum ser humano que fala com anjo, com Deus, com ninguém
da glória celestial. A não ser que venha o demônio do inferno e fala com a pessoa aí dizendo que é do céu e tal e tudo, e a pessoa se deixa levar pela mentira do diabo. Mas aí também depende da pessoa, porque uma coisa eu falo pra você e provo: Deus, ele não fala com ninguém, anjo não fala com ninguém. Ninguém. Isso eu te prometo, eu te garanto. Isso eu te prometo, garanto e provo pra você em rede nacional, aonde você quiser, com qualquer enfrento, qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer homem que diz que fala com qualquer ser humano na terra que diz que fala com um anjo ou com Deus. Eu tô aqui pra enfrentar, eu enfrento cara a cara, aonde a pessoa quiser. Eu provo que a pessoa não fala com anjo, porque eu tenho todas as perguntas do céu. Qualquer pergunta do céu que você fizer pra mim eu tenho com decência e ordem, com todos os detalhes. Então eu estou aqui, meu irmão, para te avisar, para te chamar. Olha, a grande tormenta já está chegando, já está no ar. A grande tribulação já está no ar. Mas antes do grande mal chegar, Jesus Cristo, ele vai vir nos buscar. Deus vai mandar Jesus vir nos buscar. Tem pessoas que não entendem. Olha, a grande tribulação já está no ar. A grande tribulação já está a caminho. Jesus Cristo, antes de todo esse mal vir, ele vai buscar as pessoas. Era para ele vir sem me mandar falar isso. Não é nem para mim estar falando isso. Era só para ele vir buscar e pronto, porque Deus veio para dar a vida por todos nós. Só que o ser humano foi tão fraco que eles caíram. Hoje o diabo, o anticristo já existe. As pessoas pensando que o anticristo, estão esperando o anticristo vir como um homem, como uma pessoa. Só que o anticristo, ele não vai vir como um homem, como uma pessoa. Ele vai vir com uma tecnologia. Ele vai vir para destruir, para maltratar, para acabar com as vidas em geral. Um homem, se ele vier para tentar se ele falar isso, falar aquilo, o pessoal não vai querer dar ouvido. Agora a tecnologia é muita destruição. Você vê WhatsApp, Facebook, isso, aquilo, computador, televisão, isso, aquilo outro, tudo isso é tecnologia, tudo isso é anticristo. Você vê quantas pessoas, quantas traições, quantas mortes, quantos crimes, quantas coisas ruins acontecem na terra, quantas pessoas se saindo de Jesus, se afastando de Deus, quantas pessoas fugindo da presença de Deus por causa da tecnologia. Esse é o verdadeiro anticristo. Então eu estou aqui para te falar, meu amigo, para te avisar. Deus me mandou aqui para mim te chamar. Essa é a sua última chance. Não existe outra chance. Jesus Cristo já está voltando. Eu não sei o dia e nem a hora. Dessa informação eu não tenho. Mas uma coisa eu te falo, não vai demorar não. Pelo que eu vi a barreira espiritual se rompendo, o custo é a barreira espiritual se romper. A barreira espiritual se rompeu, acabou. Hoje, qualquer ser humano, qualquer nave, qualquer aparelho, máquina, nada na face dessa terra que é inventado pelo homem consegue ver além do universo. É a barreira espiritual, a grande tormenta chegando, o inferno chegando. Nada consegue ver. Mas quando a grande barreira, a grande tormenta, a grande barreira for rompida, que tá com uma broca, tá roscando como uma broca, é como se fosse um grande furacão. Quando ela romper, tudo que existir no globo, no espaço sideral, a Terra, Júpiter, Saturno, não sei o que lá, isso, aquilo outro, meteoro, não sei o que, tudo que estiver na face espacial, tudo vai ser sugado por essa grande tormenta. Não vai existir nada. Por isso que a Bíblia fala, não existe lugar na Terra para se esconder, porque a própria Terra inteira, por completa, vai ser sugada por esse grande mal. Então, meu irmão, você não olha para riqueza, não olha para bens materiais, não olha para isso, para luxo, não fica falando merda, besteira, bobagem, falando que Deus não existe, falando que isso não vai acontecer. Meu irmão, é só para quem crê. Se você crê, você vê a glória de Deus. Se você não crê, você não vai ver. Uma coisa eu te falo, Jesus Cristo, ele tá voltando e só vai levar aquele que crê, só vai levar aquele que tiver preparado. Se não tiver preparado, já era. Uma coisa eu te falo, a tormenta que virá é sem parar. Olho para outro lado, assim, para outro canto, e lá eu vejo outro anjo, como se fosse assim nas nuvens, e
uma piscina, um lago muito grande. Como que se ele pegasse assim e batesse a mão dentro da piscina? Pá! Batia a mão dentro da piscina, aí as águas da piscina, elas voavam. Não é esses pinguinhos de chuva que nem você vê caindo aqui, o pinguinho, as gotinhas, os granitinhos aqui e tal, de chuva, não é assim. Quando ele fizer isso, que cair, vai cair aqueles pedaços de água, aquelas porras de água caindo em cima de casa, esbagaçando casa, derrubando árvore, aonde tiver pessoas, maltratando as pessoas. É muito sofrimento, muito sofrimento. Ali ele pega de novo como se fosse um monte daqueles bilhazinhos, aquelas bolinhas de gude, várias, bilhões, e enche as mãos ali com aquelas bolinhas de gude e joga do céu. Ali joga no céu, cai aquelas bolas de gude, cai na cabeça das pessoas, e aquele sangue descendo, as pessoas chorando, gritando, cai em cima das casas, dos telhados quebrados, tá, e tudo. É muito sofrimento, muito sofrimento mesmo. Ai daquele que ficar. Então, meu irmão, eu te falo uma coisa pra você. Se você crê em Deus, se você acredita, se você vê tudo isso que está acontecendo, por favor, não fique para trás. Crê no Senhor Jesus somente. Você vai ver como vai ser salvo não só você, mas toda a sua casa. Isso aqui, ó, é só um aviso. Aqui é só um aviso, eu tô só te avisando, eu tô só chamando a sua atenção. Eu não sou a sua salvação. A sua salvação é Jesus Cristo, é o único caminho que pode salvar. Eu estou aqui apenas falando aquilo que Ele mandou eu te falar. E eu te falo, meu irmão, se você crê em Deus, se você acredita em Deus, você quer morar no céu, você quer sair da grande tormenta, você quer se livrar, você quer ser alguém na sua vida, você quer ser alguém na sua vida, no céu, na sua vida celestial, é só buscar Deus enquanto se pode achar. Porque não deixe ficar tarde demais, porque se ficar tarde demais, já era mesmo. Então aqui, eu estou aqui falando tudo isso para você poder entender. Não foi à toa que Deus me chamou, que Deus me escolheu, que Ele me chamou para me ver tudo isso. Ele me chamou para me ver tudo isso, para me te mostrar, para me te falar, para me te contar. Porque você tem que entender, você tem que ouvir, você tem que acreditar. Se você não acreditar no que eu te falo, a grande tormenta, a grande tribulação já está no ar. Essa gravação que eu estou fazendo aqui não é aquela gravação mesmo original. Aqui é só um simples aviso. Depois, conforme as apresentações que eu tiver em algum lugar, que eu fizer alguma vigília, alguma coisa para chamar sua atenção, você vai entender com mais calma, você vai entender com mais detalhe tudo isso que eu estou te falando aqui agora. Então, meu irmão, uma coisa eu te falo: não queira ficar para grande tribulação, não queira ficar para grande tormento, porque você já foi um anjo, você já veio do céu. Todos nós que existem na terra, nós já existíamos no céu. Nós estamos aqui por causa de um vacilo. Eu não sou aquele anjo que vacilei. Eu vim aqui mandado por Deus, eu vim aqui escolhido já para chamar você. Eu vim aqui para chamar você. Eu quero que você escute tudo isso que eu tô te falando, que eu te falo. Deus, Jesus Cristo já está voltando, não vai demorar. E quando Ele chegar, não vai demorar muito, a grande rompeira vai se romper, a grande tribulação vai chegar e vai acabar com tudo e com todos. Chegando lá subindo para outra parte, para outro detalhe, ele me mostrou ali um grande galpão ali, como se fosse um símbolo, como se fosse um redondo bem grande, dividido no meio. Um lado era coberto e outro lado era aberto. O lado aberto era lado de paz, lado de harmonia, onde ali a gente podia ver as pessoas tudo feliz, tudo contente. Eu fiquei observando assim, falei assim, aquelas pessoas ali, é uma cidade, é um mundo, é um planeta, é o que? Aquilo ali. Ele falou assim, não, aquilo ali são as pessoas, quando morrem na terra, que são de Deus, que vêm pro céu, eles estão ali, que eles estão separados. E aquela outra parte que está coberta ali, eles também são os que vêm, só que também estão separados, porque esses ainda estão indecisos se vão entrar no céu ou não. Por quê?
Porque aquelas pessoas são aquelas pessoas que vai na igreja hoje, serve a Deus amanhã não serve mais a Deus, amanhã tá na presença de Deus, amanhã não tá. Aquelas pessoas que um dia vai, um dia vem, uma hora quando tá na presença, meu Deus, eu tô orando, tô assim, tô isso, tô buscando o Senhor, eu tô clamando pela minha família, tô clamando pelo Senhor e tal e tudo. Aí quando vai, sai lá fora, aí quando sai lá fora se esfria. É quando a pessoa chega e fala: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quero. Meu Deus, escreve o nome da pessoa no livro da vida. Deus, ele vai lá e escreve o nome da pessoa no livro da vida. Só que quando a pessoa sai, aquele nome ele é apagado. Ele não é apagado completamente. Ele passa como se a gente passasse uma borracha. Conforme a pessoa vai fazendo mais erro, conforme ela vai errando mais, aquela borracha vai passando mais, até quando acabar total. Ou a não ser que a pessoa se arrependa de verdade, verdadeiramente, e aceite logo a Jesus de vez e fica firme na presença de Deus. Aí, em vez de ele apagar, ele acende, ele aviva seu nome novamente. E ali, no dia que você chegar lá no céu, na porta, na entrada, que ele puxar o seu nome, falar: qual é o seu nome? Meu nome é esse, aquele. Pode na hora que ele olhar, um nome bem vivo, bem claro. É isso, você sim tá no céu. O outro que chega, que o nome tá bem apagadinho, bem quase não dá nem pra ler. Não, seu nome é tal. Não, tá aqui. Ih, rapaz, tá bem apagadinho. Você fica descartado, fica de lado. Fica de lado, que você ainda vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento pra você. Aquele que não tiver o nome no livro da vida já está condenado. Aquele que tiver o nome bem vivo no livro da vida está salvo. E aquele que estiver com o nome apagado, frio mais quente, quente mais frio, forte mais fraco, fraco mais forte, nem fraco e nem forte, tiver o nome apagado, esse vai ser separado para ser julgado. Esses são os que vão ser julgados, os que tiver um nome. Aquele que vai na igreja hoje, amanhã não vai mais. Aquele que está buscando a Deus hoje, amanhã não busca mais. Aquele que busca a Deus hoje, amanhã não busca. E aí, enfim, por diante. Esse vai ter o nome. Esses vão ser julgados. Você vai passar por um julgamento. Que é a pior fase que eu acho é essa. É a fase do julgamento. Porque no julgamento você vai estar ali preocupado. E agora, para onde é que eu vou? Pro céu, vou ser salvo, vou morrer, vou pro inferno, como é que eu vou fazer? Então, se você tá com o seu nome no livro da vida bem alto, isso aí você tá sossegado, você já é de Deus. Se você não tem o nome no livro da vida, você também tá sossegado, porque você é do diabo, você vai sofrer eternamente com Satanás no inferno, aonde lá nem o fogo apaga e nem o bicho morre. Ele me leva para outro canto assim, fala assim: olha, agora aqui você vai ver, agora aqui é uma coisa impressionante, a coisa mais impressionante que existe. Na hora que ele abriu ali aquela porta ali, eu senti a desgraça, eu senti o ódio, o calor, o vapor, a tremebusa do inferno, aquela coisa ruim, aquele negócio ruim. Fiquei todo arrupiado, todo perplexo quando eu vi aquele negócio. Aí o anjo chegou e falou assim: olha pra lá, pra dentro lá. Eu consegui ver aquele negócio vermelho, aquela manchona vermelha. De longe, eu vi lá 4 anjos, um pegando em cada ponta da gaiola e fazendo assim, como se fosse jogar lá no meio do... como se fosse jogar dentro de num rio, numa coisa. Aí eles balançaram aquela gaiola lotada, cheia de mulheres e homens e demônios. Cheia. Aí os 4 anjos balançavam e jogavam lá no meio do inferno, aquela gaiola cheia. Na hora que aquela gaiola, antes dela chegar, dela bater no inferno, dentro do inferno, que o inferno é um lugar que cabe mais de 1 bilhão de planeta desse aqui dentro do inferno, ou mais ainda. Jogaram bem no meio do inferno, ali ninguém mais sai, quem cai ali dentro já era, acabou, nada sai dali de dentro, nada. Então, quando os anjos jogaram ali aquela gaiola, antes da gaiola, o fogo é tão forte, que antes da gaiola cair no lago infernal, no meio, ainda no espaço, antes de tocar o fogo do inferno, no espaço, aquela gaiola já é consumida, já é queimada. Aquela gaiola já se desfaz. Tudo que existe na face da terra será queimado, será destruído, não existirá mais. A única coisa que vai existir é só os espíritos, só os anjos. Você não vai ver mais nada além do fogo
dos anjos, que são os demônios que aceitaram o inferno. Ali eu olhava de longe ali, aquele negócio, aquele desespero, um grito, a solidão daquelas pessoas. E ali, conforme aquele vapor ia subindo, aquele vaporzão bem forte subindo, ia levando as pessoas, era tão forte o vapor que as pessoas flutuavam no ar do inferno. As pessoas iam lá em cima, aí eu só via aquela coisinha de fogo queimando, vários queimando. Lá em cima o fogo cortava e apagava. Aí descia de novo, num certo ponto, aí cortava e apagava. Aí ia lá embaixo, cortava e apagava. Parecia aquelas faísquinhas de fogo subindo, indo, descendo. As pessoas iam lá em cima, aí voltava devagarinho, queimando, chega lá no fundo, no poço do inferno, dava uma mergulhada naquela lama infernal, naquela lama quente. Aí depois o vaporzão vinha lá de baixo, no fervendo, jogava tudo lá pra cima de novo. Aí as pessoas começavam a se separar. O vapor começava a separar as pessoas. Levavam para um lado, levavam outros para o lado, outros para o outro lado, outros para o outro lado. E no final de tudo, a pessoa terminava sozinho dentro do inferno, pensando que estava sozinho. Bilhões, o mundo inteiro dentro do inferno. Só que a pessoa pensando que estava sozinha, porque a pessoa olhava para um lado e para o outro e não via nada e nem ninguém. Só ela queimando ali, pegando fogo dentro do inferno. E olhava para outra pessoa e não via voz de ninguém, não via mais grito de ninguém, não via mais som de ninguém, só ela queimando do outro lado. Só que há uns 2, 3, 4, 5, 10, 20 quilômetros do outro lado, na frente, já tinha outro, de novo, do mesmo jeito, queimando, pensando que estava sozinho, pensando que estava no desespero. Todo mundo está salvo, só eu que estou aqui no inferno, não tem mais ninguém, que eu não estou vendo mais ninguém. Aonde você via que tinha assim uns 2, 3, que dava pra ver mesmo de longe, mas dava pra ver uns 2, 3, era aquelas pessoas que na terra era boazinha, era isso, era aquilo outro, que não merecia o inferno, mas foi pro inferno porque quis. Então esse Deus ainda deixa a visão ainda pra eles ver fulano lá longe, pra ver que não tá só, pra não ter aquele, mas mesmo assim, irmão, é eterno, é eternamente, é sem parar. E do outro lado tava lá os outros, sozinhos, sem ninguém. E ali o demônio, lá no subconsciente do inferno, o Satanás vem de verdade, ali queimando, em desespero, gritando, chorando. Nem perdão a Deus ele pediu, porque ele sabia que ele não tinha mais perdão. Mas ali ele estava chorando, desesperado, arrependido totalmente do que fez. O cara sabia que um dia ele era um dos guardiões do céu, do lado direito de Deus no céu, e agora tá ali no inferno, queimando, pegando fogo. Por isso que ele tá desesperado, ele não quer isso, ele quer levar vocês. Ele quer levar você, quer levar o seu filho, quer levar o seu pai, quer levar o seu irmão, quer levar o seu sobrinho, ele quer levar todos, nenhum que está aqui na terra ele quer deixar ir para o céu, ele quer levar todos para o inferno. Mas só porque hoje, para você ir para o céu, você só vai para o céu se você crê em Deus. Não tem negócio de eu moro na igreja, eu vivo dentro da igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Irmão, você pode ensinar a igreja, você pode adorar o pastor, você pode dormir com o pastor, você pode dormir com o apóstolo, você pode dormir na igreja, você pode fazer o que você quiser. Se você não crê em Deus, você pode ser dizimista, pode dar a sua casa, pode dar o seu carro, você pode dar a sua vida, você pode dar o que você quiser. Se você não crê em Deus, o negócio é crer em Deus. Deus ele não quer nada seu, ele não precisa de dinheiro seu, não precisa de bens materiais. Tudo que ele precisa de você é só da sua alma, é só do seu espírito, é só isso que ele quer e mais nada. Ele não quer coração, ele não olha para coração, não olha para cabeça, não olha para cérebro, não olha para mente, não olha para fisionomia, ele não olha para nada, para sua cor, se você tem algum defeito especial, se você é homem, se você é mulher, se você é anão, se você é alto, se você é baixo, se você é preto, se você é azul. Ele não quer saber disso, ele quer saber do intelectual, ele quer saber do que está dentro de você, é isso que ele quer recolher. É isso que ele quer. Só que para isso acontecer é muito fácil. É somente você crer em Deus e esperar por Jesus Cristo, que a qualquer hora, qualquer momento ele está chegando. E se ele chegar, meu irmão, e se você não estiver preparado, já era. Se você deixar as portas do céu se fechar e você ficar do lado de fora, acabou, não tem mais salvação. Por Deus, o mundo todinho, o mundo inteiro vai clamar. O mundo todinho vai clamar por Deus. Todo mundo, o globo terrestre inteiro vai clamar por Deus. Mas Deus não vai escutar aquele que ficar. Por quê? Porque as portas vão se fechar. Depois que a porta do céu se fechar, acabou. A tormenta vai ser tão grande que quando ela vier, como um furacão,
como um furacão, sugando tudo que existe no espaço sideral. A barreira é tão grande que ela vai bater no subsolo do céu, que o céu vai tremer, os anjos que vai estar lá dentro lá vai sentir o céu tremer da grande tormenta que vai vir sugando tudo. E nisso os querubins, que são anjos da tormenta, vão estar lá, fazendo a tormenta. Por isso que são eles que estão aqui na terra hoje. Hoje você está andando, o querubim chega, se ajoelha: por favor, se salva da grande tormenta, se salva da grande tribulação, saia dessa, não fica nessa não. Mas aí as pessoas não podem ouvir o anjo, a pessoa não sente, a pessoa tem um livre-arbítrio, então a pessoa faz o que quiser. Mas os anjos, eles fazem o impossível e o impossível. São justamente por isso que eles que vão ser os anjos da tormenta, porque hoje eles estão pedindo, hoje eles estão implorando. Como você não quis vir, então na época ele vai falar: eu chamei, por que você não quis vir? Então se você não quis vir, você quis participar disso, então você é sem dó. Eles não vão ter dó, eles já vão estar preparados para isso. Hoje eles têm dó, eles amam vocês. Só que quando isso acontecer, quando a grande tormenta acontecer, acabou, meu irmão. Os anjos que são anjos não vai ser os seus anjos companheiros, seus anjos amigos. Vão ser os anjos que são seus amigos hoje, que querem te levar para o céu. Vão ser a sua pior desgraça, vão ser a sua maior tribulação, vai ser o seu maior ódio. E ele fala: vai lá e chama. A única pessoa na face da terra que tem a capacidade de falar com um ser celestial é só você, porque Deus deu essa ordem. Se Deus não tivesse dado essa ordem, nem com você a gente poderia falar. Eu só estou falando porque Deus me mandou, foi Ele que mandou. Mas sem ordem de Deus, a gente não pode falar com ninguém, se envolver na vida de ninguém, nós não pode fazer nada. Cada um tem que fazer a sua própria vida. Então você veio aqui na terra. Deus escolheu você para você ir e chamar todos eles. Quem crê, creu. Quem não creu, você não vai insistir, você não vai pegar no pé, você não vai ficar ali: vamos, que são os... Não, nada disso. Eu vou apenas te chamar. Se você creu em mim, você creu. Se você não creu, aí é você e Deus. Aí depois as consequências, quem vai sofrer é você. Ele me levou em outra salinha, que é simples sala, são tudo dividido lá. Cada um setor é um setor, cada um setor é dividido. Me levou em um outro canto lá, como se fosse já como se o ar não tivesse mais nesse local, como se tivesse assim, fosse uma caverna, um lugar, não sei, eu acho que isso também é nem aqui na terra. Aí ali naquele lugar ali, a gente andou no corredor. Quando entrou, aí já tinha jardim, mato, pedras, rochas, cachoeira, coisa muito linda. Aí ali tinha uma mesa com mais 4 anjos sentados na mesa. Aí ele chegou e falou assim: vem aqui. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: senta, tinha uma cadeira pra mim e uma cadeira pra ele, pra o Kalel, que era o que tava me guiando, que era o anjo indicador. Aí ele falou pra mim assim: senta aí, olha, você vai chegar e você vai lançar isso aí no mundo, você vai falar para o povo. Quem crê será bem-aventurado, quem não crê, aí já é condenado, você já sabe disso. Eu falei: mas como é que eu vou fazer para lançar isso aqui? Quantas pessoas você vai gravar e você vai lançar? Aí eu falei assim: mas quantas pessoas já morreram, já foi no céu, já contaram testemunho, já falaram isso, falaram aquilo outro lá, e as pessoas escutam no primeiro dia, mas depois não dão mais crédito. Aí esse anjo, ele tava com os outros anjos todos com um instrumento na mão, todos com um instrumento assim. Aí o anjo chegou e falou assim: olha aqui pra mim aqui. Aí começou a cantar uma música, cantou uma música. Aí falou assim: essa música você vai levar, esses louvores você vai levar e vai cantar na terra. Eu falei assim: mas como? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não tenho voz, eu não tenho nada. Aí ele pegou e colocou a mão na minha cabeça. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, na mesma hora, eu senti uma coisa diferente. E tudo isso que aconteceu pra você, que eu tô te falando, eu estava, não foi sonho, não foi dormindo, não foi visão, não. Eu estava em carne e osso, ao vivo, do jeito que eu estou aqui. Em carne e em osso, ao vivo, totalmente vivo, lúcido, andando com ele como se estivesse andando com uma pessoa normal. E ele me mostrando, e eu na minha mente, entendendo, ouvindo, tudo como se fosse uma pessoa normal, me mostrando coisas do mundo e eu vendo o mundo normal, como se eu estivesse me mostrando alguma coisa. E eu vendo tudo e guardando no meu coração, na minha mente, sem esquecimento, sem nada.
Aí ele falou bem assim, aí eu falei assim, não, mas tem muita gente lá que conta testemunho, conta isso, aquilo outro. Ele falou assim, aqui não é testemunho, isso aqui é um aviso, isso aqui é um chamado, você tá chamando as pessoas, isso aqui não é o que aconteceu, isso aqui é o que vai acontecer. Chama as pessoas logo, rápido, o mais rápido possível, antes de Jesus Cristo voltar, porque se Jesus Cristo voltar e as pessoas não estiverem preparadas para subir, vão ficar tudinho. Se ficar, já era. Imagina o ódio de Deus, depois que tudo isso for lançado e as pessoas não acreditar, as pessoas que ficar, imagina a fúria que Deus vai ficar. Poxa, eu mandei Jesus Cristo para salvar o mundo inteiro e ninguém se salvou. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu e morreu em vão, porque nenhum se salvou. Imagina a ira, a raiva, a fúria que Deus vai ficar com o mundo. Meu Deus, só Jesus Cristo. Ele falou, não, aqui ó, tá vendo esses anjos aqui com instrumento? E os outros anjos todos calados, ninguém falava nada. Nenhum dos outros anjos falavam nada. Só esse anjo falava, eu só ouvia a voz dele. Os outros anjos não falavam nada, ficavam tudo caladinho ali ouvindo, sem falar, sem dar uma sequer palavra. Aí ali ele falou assim, ó, quando ele colocou a mão na minha cabeça, que falou assim, essas músicas, essas notas, tudo você vai levar e vai cantar lá, tá aqui ó, agora tá na sua mente, você agora sabe de tudo. Aí eu falei assim, então eu já sei aonde é que eu vou lançar isso aqui, eu já sei pra onde é que eu vou levar, eu já sei quem vai me ajudar. Aí eu falei assim, isso aqui eu vou nas igrejas famosas, nas igrejas evangélicas famosas que tem lá na terra. Um anjo bateu, eu nunca vi na minha vida, nunca imaginei na minha vida que isso poderia acontecer com um anjo. Eu mal fechei a boca falando isso, o anjo bateu na mesa. Em alta força, bateu na mesa ali com muita força mesmo, que até os outros anjos que estavam sentados ali se assustaram, deram aquele ar de susto. Eu olhei assim e falei assim, o anjo se assusta. E eu fiquei ali, eu fiquei tremendo de medo, eu sofri uma angústia, eu fiquei com medo ali. Na hora que o anjo viu que eu fiquei até um pouco pálido de tanto medo, aí ele pediu desculpa. Ele falou assim, desculpa, não era pra ter feito isso, mas uma coisa eu te falo, falando zangado. Jamais, nunca coloque na sua cabeça, na sua mente e ir divulgar esse trabalho em igrejas evangélicas. Eu falei, mas por quê? Olha só a briga. Aí ele me mostrou outro lado, outro canto, e mostrou ali, olha as brigas das igrejas, líderes, grandes líderes brigando, mas não era por almas, não era por salvação, era por grana, por luxo, por dinheiro, por autoridade máxima na terra. Eles brigando por grana, pra ser rico, por riqueza, entendeu? Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, mas tudo isso aí, em vez de, ó, tá vendo aquele dinheiro, aquele luxo, é isso que as pessoas estão dando aí, ó, são tudo pessoas inocentes, pessoas bobas, que não sabem o que estão fazendo, entendeu? Estão pegando ali, ó, ali, em vez de chegar, dar pra um pobre que tá na rua, tirar os pobres da rua, tirar a pessoa que tá passando fome, ajudar aquelas pessoas que estão ali doentes, aquelas pessoas que estão precisando mesmo, de verdade, pessoas que estão precisando de emprego, dar emprego para as pessoas, tal, isso, aquilo outro. Não, estão pegando o dinheiro, o seu suor. Pessoas que nem tem dinheiro direito, estão ali pegando de R$1.000 que a pessoa recebe por mês, a pessoa tá dando para quem recebe bilhões por dia. A pessoa passa o mês inteiro pra ganhar R$1.000, se lascar pra ganhar R$1.000, desculpa a palavra, pra ganhar R$1.000, pra pegar o dinheirinho suado, do suor, e dar aí pro cara que tá sentado, sossegado, tranquilo, vestindo roupa boa, comendo do bom e do melhor, enganando as pessoas, dizendo que é de Deus, dizendo que seu dízimo vai levar pro céu, dizendo que seu dízimo é que é honesto, o dízimo é isso, sua oferta é isso, é aquilo outro lá, e você aí se passando mal, sendo visto pelo diabo, e o seu lugar sendo reservado no inferno, e Deus te odiando lá no céu. Entendeu? Você quer fazer isso? Faça pra Deus mesmo, de verdade. Vai no monte, sobe o monte, pega o seu dízimo, vai lá e queima com muita fé. Esse é o verdadeiro sacrifício. Esse ninguém vai usar, esse ninguém vai se apoderar, esse ninguém vai tomar, esse o diabo não vai gastar. Esse não vai pra cabaré, esse não vai pra boteco, esse não vai pra ponto de tráfico de droga, esse não vai pra lambada, não vai pra balada, não vai pra luxo, não vai pra mansões, não vai pra nada. Esse aí só vai só pra Deus, diretamente pra Deus.
Você quer dar para Deus? Dê para Deus, não dê para César não. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Agora você chegar numa instituição, numa igreja, num lugar e falar, você ganhou ali 10 mil reais, fala, eu vou dar R$1.000 para ajudar, só para ajudar. Isso aí é uma ajuda voluntária, isso aí não tem nada a ver. Isso aí você pode ajudar, você pode dar para quem você quiser. Agora você fala assim, eu vou dar para Deus, eu vou dar para Deus. Se você der e o dinheiro ou alguma coisa que você der ficar circulando na terra, você pode ter certeza, meu irmão, você não está sendo abençoado, você está sendo amaldiçoado. Amaldiçoado. Porque o que é de Deus é de Deus, o que é do diabo é do diabo. Então uma coisa eu falo pra você, tudo isso que eu te falei pra você, grava, guarde no seu coração, guarde na sua vida, guarde no seu anjo, porque uma coisa eu te falo, Deus, Ele é o único hoje e é eternamente. Ele fala, os céus e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Deus, Ele tá com mais raiva, Deus está com ódio do mundo por causa disso, porque ele falou que antes de Jesus Cristo vir, ele mandaria sinais, ele mandaria prova que Jesus Cristo ia vir. Haveria terremoto, haveria maremoto, o tsunami, sinais no céu, sinais na terra, haveria coisas extraordinárias, e as pessoas estão, todo ser humano da face da terra, todo mundo está vendo isto e não estão acreditando, não estão tendo crédito em Deus. É por isso que Deus está revoltado, por isso Deus está com raiva. Mas está na minha palavra. A palavra passa, o céu passa. Aliás, o céu passa, a terra passa, mas a palavra nunca passa. Eu não falei que Jesus Cristo não há de vir antes que todas essas coisas aconteçam? E já aconteceram, já está acontecendo, já está terminando de acontecer. Mas como ele viu que não tem ninguém ativo a vinda de Jesus, ele falou assim, eu vou mandar mais uma chance. Essa é a última. Essa chance aqui é a última. Você não vai, para você insistir em ninguém, você não vai fazer a cabeça de ninguém, você não vai falar palavras bonitas, fazer isso, não. Você vai apenas falar isso. Quem crê, creu. Quem não creu, já era. Se a pessoa que está na terra crê que já era um anjo aqui no céu, que já tinha a sua cidade celestial aqui, quer voltar para cá, tem que crer em mim, vai lá e chama. Agora, que não quiser vir, só que também depois as pessoas vão ver, só que aí vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Tudo que eu tenho pra te falar, meu irmão, minha irmã, é isso. Eu não tô aqui pra pregar igreja, pra pregar isso. Não sou crente, não sou negócio de evangélico, não. Eu só creio em Deus. Eu sou aqui apenas um porta-voz de Deus, nada mais do que isso. Eu tô aqui apenas pra falar aquilo que Deus mandou eu te falar. Se você crê, meu amigo, você creu. Se você não creu, infelizmente, eu não posso fazer nada. Só que eu lhe digo, buscai a Deus enquanto se pode achar, porque Ele tá chegando. Deus já está chegando, e depois que Ele chegar, meu irmão, quem ficar já era, vai chorar, vai se arrepender, vai se amargurar, vai se desgraçar completamente, dia e noite, noite e dia, não mais existirá nem hora, nem minuto, nem segundo. No inferno, aquela pessoa que está no inferno, para ele, um dia é como se já fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se ele fosse um dia. A pessoa queimando lá, nossa, já tá com 1000 anos, nossa, será que eu já tô com um dia que tô aqui dentro? Já tá com um dia, nossa, será que eu já tô com 1000 anos que tô aqui dentro? Por quê? Porque o tempo lá não passa. O tempo lá não passa. Lá é só desastre, é só desgraça, é só dor, só sofrimento. Não passa. E ali é que eu falei pra você, todos, no final de tudo, é um pro lado, um pro outro, outro pro outro. Não tem alegria. Não tem negócio que o pessoal fica pensando assim, sem ilusão do diabo. Ah, no inferno tem muita mulher, tem muito isso, tem muita mulher. Vai lá, que aí você arrega muito mulher aqui lá. Tem muito fogo, tem muito lágrima, tem muita tortura, tem muita desgraça, tem muita dor. É isso que tem muito lá. Você não vai reconhecer ninguém, você não vai ver ninguém, porque é só fogo, é só brasa, viu? Você olha de longe, você vê só aquele fogão cortando, aquela faísca queimando. Do mesmo jeito, na hora que a pessoa vai baixando, é ela que tá queimando também, a faísca queimando. E aí, eternamente, sem parar, eternamente, para sempre, já era. Ai daquele que ficar, com aquele que ficar, condenado será completamente. Amigo, ouça essa palavra, guarde no seu coração, e o que eu te falo, o grande apocalipse já está chegando, o grande apocalipse já está chegando, e aquele que ficar
será condenado completamente. Aquele que ficar será lançado no lago de fogo e enxofre, onde vai sofrer o dano da segunda morte eterna, aonde nem o bicho morre nem o fogo se apaga, eternamente sem morrer. Mas aquele que Deus levar para o céu, aquele que for com Jesus Cristo, esse vai ter uma vida de paz, uma vida de alegria, vai esquecer tudo que se passou na terra, ninguém vai lembrar da terra, ninguém vai lembrar do inferno, ninguém vai lembrar de nada. Lá é só alegria, só alegria, só abundância. Lá é só paz, só risos, só brincadeiras, só paz, só amor, só patrimônio, comunhão e aí por diante. Quem for pro céu será bem-aventurado. Quem for pro céu você já sabe, da casa do Pai. A casa do Pai é a casa do Pai. A casa do Pai não é a casa do irmão, não é a casa do primo, não é a casa do tio, não é a casa do avô, não é a casa do sobrinho, não. A casa do Pai é a casa do Pai. É a casa do Pai. Lá, a casa do Pai é a sua casa. Lá você tem toda a liberdade. Lá é seu. Lá você faz o que você quiser, porque é a casa do seu Pai. E aonde o seu Pai manda, você também manda também, porque você é herdeiro. Você é herdeiro, você é filho de Deus. Então, se você quer ir pro céu, meu irmão, faça isso. Escuta, porque o que eu te falo, a grande tormenta já está no ar. Por favor, você que crê, não queira ficar, porque se você ficar, condenado será, e você vai sofrer as consequências que virá, e é sem parar, é dia e noite, é direto, não para. Tem mais muitas outras coisas, muitas coisas para contar, mas se eu vou contar aqui tudo agora, vai prolongar muito. Eu tenho palavras para você. Se eu for fazer alguma apresentação ao vivo, você pode me perguntar, você, ela, ele, a criança, qualquer pessoa, aonde eu estiver, você pode fazer qualquer pergunta para mim ao vivo. Perguntas que vêm do céu sobre a sua salvação, sobre a sua vida com Jesus, que eu estou para te falar. Muitas e muitas coisas sobre o Apocalipse, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a nova terra, sobre quem está aqui na terra, sobre quem vai ficar, sobre quem você era, sobre quem você é. Só uma coisa que eu te falo, saiba que você já é um anjo que já veio do céu, você já existe há mais de 50 bilhões de anos. Você já existe desde o fundamento de tudo que Deus já te fez. Você está aqui por causa do erro seu, um vacilo seu. Você vacilou com Deus e Deus te mandou para cá, mas você está aqui para ter uma nova chance. Se você crê em Deus, você volta pro céu. Se você não crê no que eu estou te falando bem aqui, aí é problema seu com Deus. Aí é você que vai sofrer as consequências depois. Meu nome aqui na terra é Pedro da Silva Moura. Eu sou patriota, sou brasileiro. Deus me mandou pra cá, no meio do mundo inteiro, no planeta globo terrestre inteiro. Deus escolheu essa carne, essa pessoa, entendeu? Porque realmente é uma pessoa, uma carne temente, uma carne que nunca deu vacilo, nunca foi problemática, e aqui está para tentar ganhar a sua confiança para com Deus. Estou aqui para tentar fazer você crer em Deus, para tentar criar, aumentar a sua fé para com Deus. Você tem que crer em Deus, irmão. Você tem que esperar por Deus, porque Jesus Cristo está chegando. A barreira espiritual já está na última fase. A barreira espiritual já está se rompendo. Depois que ela se romper, só porque antes dela se romper, Jesus vai voltar. Mas depois que ela se romper, quem ficar, já era. Eu entrava dentro das igrejas para fazer visita. E eu ainda fui nas igrejas procurar. Eu chegava nas igrejas lá, falava com as pessoas. Eu falei, olha, eu sou aqui, eu vim mandado por Deus, porque Deus tem uma coisa aqui para falar. Eu quero falar que as pessoas não davam, crentes de dentro da igreja, não davam nem ouvido, não ouviam. Eu falei assim, irmão, veja bem, eu tô com uma coisa para contar aqui, uma coisa inexplicável, uma coisa que vem do céu, uma coisa eterna, uma coisa séria. Ah, irmão, agora eu tô atendendo pessoa aqui e tal, não sei o que, eu não posso atender agora, não sei o que. Como é que eu faço para falar com o apóstolo, com a bispa, com não sei quem? Não pode, que eles são tudo ocupados, não sei o que falar. Então quer dizer que um anjo vem aqui falar com o apóstolo? Não pode então. E as pessoas de fora então? Entendeu? Eu cheguei numa igreja que diz que o apóstolo fala com o anjo, que o anjo fala com o apóstolo. Eu falei assim, pois se o apóstolo fala com o anjo, ele já estava me esperando já. Na hora que o cara foi lá e o apóstolo falou, não tô esperando ninguém, sei de nada. Eu falei, então, aí o anjo olhou pra mim e falou assim, eu não falei pra você que você não pode vir em ninguém dessas pessoas assim? Essas pessoas aqui que falam que são de Deus, que são assim, são as piores pessoas que existem na face da terra. São os que mais levam as pessoas pro inferno, são esses que dizem ser líderes de igreja, porque eles estão ganhando os
seu dinheiro, eles querem a sua riqueza, eles querem deixar você liso, eles querem deixar você pobre, lascado, eles querem deixar você na miséria mesmo, eles querem arrancar tudo que você tem. Você pode ver, é 300, é 1000, é isso, é aquilo outro, e se você não tem, pede emprestado para dar. Uma pessoa dessa é de Deus? Deus quer isso? Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus quer é o seu espírito, é a sua paz. Agora, se você quiser pegar seu dinheiro e dar para quem você quiser, pro Satanás, é problema seu. Uma coisa eu te falo, você tem que ser fiel a Deus somente, a Deus somente. A Deus somente. Nada contra você ir numa igreja, orar, pregar, buscar Deus entre você e o seu coração. Esquece pastor, esquece outros irmãos, esquece isso, esquece aquilo. Você não está indo atrás de pessoas, está indo atrás de Jesus. Se entregue para Deus. Ele não fala na igreja, ele fala aonde. Aonde tiver 2 ou mais pessoas no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Não precisa você estar numa igreja para você ser salvo, meu irmão. Não precisa você estar ali adulando o pastor, fazendo isso e aquilo outro para você ser salvo. Não, você só que crer em Deus. Crer em Deus e será salvo você e a sua casa, porque você vai fazer a sua família crer em Deus também. E aí, por diante. Por enquanto, é o que eu tenho para te falar. Eu quero que você acate essas palavras que eu te falei, acredite no que eu estou te falando, se você quiser ser salvo. E buscai a Deus enquanto se pode achar, porque senão pode ser tarde demais. Uma coisa eu te falo, não deixe ser tarde demais. É isso que eu tenho para falar para você. E que Deus te abençoe, que você creia em Deus e espere que Ele pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar. Se a barreira for romper amanhã ou a depois, Jesus ele já volta hoje. Então a demora é só essa. O tempo que tem para Jesus voltar é só o tempo que tem para vocês escolher, para vocês ouvir essa mensagem. Na hora que todo mundo, o globo todo de ouvir essa mensagem, ouvir isso que eu tô falando para você, é o tempo que Jesus Cristo vai voltar. Aí somente quem vai ficar é quem vai sofrer as consequências que virá. E aquele que for para o céu vai reinar eternamente as bênçãos de Deus sem parar. É isso aí. Meu nome é Pedro da Silva Moura, mais uma vez. Estou aqui para te agradecer pela sua fé, pela sua crença. Tudo isso que eu estou falando para você, eu quero que você coloque seu pensamento. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você coloque seu pensamento lá no céu, lá em Deus, lá no trono do seu Pai, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, porque Deus, Ele quer te dar uma chance, e essa é a sua última chance. Depois dessa chance, depois que você ouvir essa mensagem, depois que você ouvir esse testemunho, esse chamado, depois desse chamado, acabou, não existe mais outro. Aí é você e Deus. Eu não estou aqui para te insistir, para falar na sua cabeça, não. Estou aqui apenas para te chamar, para falar que Jesus vai voltar e está chegando, e aquele que ficar vai sofrer. Você nunca viu sofrimento, dor eterna, você nunca viu desespero que nem você vai ver se você for ficar apagando de tormenta. É o que eu tenho para falar, é só isso. Creio, não creio, aí é você e Deus. Eu agradeço a todos e até a próxima. Valeu. Aqui na terra, aonde eu estou agora, no futuro bem próximo nessa hora, muita gente chora, seja em qual lugar, qualquer lugar, toda hora, muita gente chora, de cidade por cidade, muita gente fica correndo bastante, desesperado nesse mundo alucinante. É uma terra andante, anda sempre sem parar. Deus me mandou pra este lugar pra te chamar, pra te avisar.
morte e tristeza é um horror, mas aqui eu estou pra cumprir com o que Deus me mandou. Aqui eu estou pra chamar você pecador, chamar todos vocês, quem crê em Deus. Não demore a chegar, pois uma grande tormenta, um grande mal aqui na terra também já está no ar. Mas antes desse grande mal chegar, Deus manda eu te chamar. Não demore a chegar, buscai a Deus enquanto se pode achar, pois depois que Jesus Cristo voltar, o caminho para o céu não mais existirá. E a luz que está acesa vai se apagar, a porta está aberta, mas também vai fechar. E condenado será todo aquele que ficar, vai sofrer todas as consequências que virá por Deus o mundo inteiro vai chamar. Mas Deus não vai mais, Deus não vai escutar, pois a porta está fechada e nada pode passar. Ai daquele que ficar, pois quem ficar condenado será. E vai sofrer todas as pragas que virá, dia e noite e dia não mais existirá. É só a grande tormenta no ar, eternamente sem parar. Muita gente vai ficar pegando sem parar, pegando fogo sem parar, pegando fogo. Pegando fogo sem parar, pegando fogo sem parar, pegando fogo, pegando fogo. Muita gente vai ficar eternamente sem morrer, fogo a pegar, sempre sem parar, o fogo a queimar, pegando sem parar, pegando fogo sem parar, pegando fogo, pegando fogo. Tudo vai terminar, sempre sem parar, o fogo a pegar.